Alô? Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, cara. Você está prestes a ouvir um podcast de uma anta, de um burro que... nem sei nem como explicar, cara. Eu tô em casa, eu não tô no estúdio. Você vai entender já por quê nesse episódio. Mas quando o episódio começar, você vai perceber... Deixa eu só conferir. Você vai perceber que o áudio tá uma merda. Por quê? Porque o idiota aqui pegou a mesinha de som dele, que tava encostada no armário, pegou os cabos, pegou o microfone velho, aquele de sempre do podcast Saco Cheio, ligou aqui no meu computador, abriu o programa de gravação e eu esqueci de, no programa de gravação, mudar a fonte de áudio de gravação. Então você vai ouvir um episódio de 1h30, cujo áudio foi captado pelo notebook. Merda do caralho. Então, vários momentos desse episódio, eu apertei efeitos na mesinha de som aqui, ó, tipo isso aqui. Só que não vai fazer nenhum sentido pra você no meio do programa, porque simplesmente não saiu os barulhinhos da mesa de som. Meu Deus, eu caguei um episódio inteiro legal pra caralho. Não, eu fiquei 1h30 falando no microfone. Por que tá uma coisa que eu vou explicar pra você antes de começar o programa? É que eu tenho um retorno de fone que tá colado que tá ligado na mesa de som. Então, no meu retorno, eu escuto tudo que acontece na mesa de som. Por exemplo, a minha voz. Por exemplo, isso aqui. E você tá ouvindo também. Mas durante o programa, eu tava ouvindo o retorno da mesa de som. Entretanto, o programa inteiro foi gravado no microfone do MacBook, que até que é bom, mas você vai notar que a experiência vai ser completamente diferente quando o programa começar de vez aí. Meu Deus, e aí depois, quando eu tava editando aqui o arquivo de áudio pra postar, eu tava achando estranho, que o som tava meio ruim mesmo, tava meio estranho, e eu comecei a pensar, mas eu falei no microfone, eu tô na mesa de som. É a mesa de som portátil que eu tenho aqui na minha casa. Por que o som tá tão ruim? Aí eu liguei os pontos e percebi, não troquei a fonte de entrada do programa de gravação. Meu Deus do céu. Então, dá até vergonha de postar esse episódio aí, cara. Mas eu vou postar. Sabe-se lá se alguém vai ouvir ou não, mas você vai entender por que eu não tô no estúdio, por que não teve programa ao vivo, por que as coisas não foram como normalmente elas são. Normalmente elas são. Essa é a frase, não é? Normalmente elas são. Basicamente é porque eu tô me mudando e a minha casa toda tá de cabeça pra baixo. Eu não tava com tempo de ir até o estúdio e fazer o programa todo de 6 horas e tal, porque a vida tá de cabeça pra baixo, mas sexta-feira aqui vai voltar ao normal. Mas você vai ouvir aí um programa gravado pelo microfone de um MacBook enquanto o otário falava pro microfone de mão mesmo. Eu passei 1h30 com o microfone na minha boca e eu não tava gravando nada. Mas eu não vou não postar, tá? Deus quis assim, isso vai ficar registrado pra história aí como o programa do MacBook, tá bom? Teve uma hora até que o Brownie participou. Eu jurava que tava saindo a respiradinha dele que ele deu no microfone, mas não pegou porque não tava gravando nada, tava tudo no MacBook, cara. Meu Deus do céu, tá bom, desculpa. Esse vai ser o programa de hoje. Você já vai entender por que eu não tô no estúdio, por que eu tô em casa, por que eu tô gravando no microfone velho aqui no old school full bag, tá bom? Meu Deus do céu. Tá bom, é isso aí, esse é o programa. Vai lá, se diverte aí. Ou não também. Ou não nem ouve, que a experiência sonora desse programa vai ser horrorosa. Essa experiência que você tá tendo agora, com esse áudio bom, você vai perder em 3, 2, 1, vai ficar uma merda. Alô, teste, som. 1, 2, alô. Alô. Ei, cadê meu retorno? Alô. Tá aqui meu retorno. Não. Esse aqui é o volume do canal do meu microfone, é isso? Alô. Será que tá muito alto? Alô, 1, 2, 3, testando o microfone. Alô. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, menos uma sexta-feira na sua vida. E é isso aí. Vamos lá, rumo ao caixão. Hoje eu tô gravando no meu gravadorzinho, como nos velhos tempos, old school full bag. Como é que preciso explicar isso agora, né? Eu preciso explicar. Por que eu tô gravando
assim, no microfone, na minha mesa de som, no meu quarto. Porque eu tô de mudança, né, de casa. Tô saindo dessa porcaria dessa casa que eu relato já tem anos pra você aqui nesse programa, que é uma porcaria, que é numa esquina, que tem assalto, que tem barulho, que tem festa, que tem comportamentos absolutamente bizarros e insuportáveis dos nossos irmãos que nós chamamos de seres humanos que por aí caminham. Por que é tão longa essa frase? Era só ter falado que. Só por que é tão longa? Porque eu tenho que ficar pelo menos 1 hora aqui falando, tá bom? Então, quanto mais eu puder estender algum conceito, mais eu vou estender esse conceito. Eu não sei fazer mais assim. É, então eu tô de mudança e eu passo o dia inteiro encaixotando coisa, organizando a mudança. Você sabe como é que é, né? Se você já se mudou, você sabe como é que é. E não teria nenhuma condição de eu ir até o estúdio hoje e fazer o programa daquele jeito, completo, com várias coisas, e ficar lá 6 horas falando ao vivo. Não teria como, e também porque eu tô a semana inteira nessa função e, pra ser bem honesto, eu tô sem nenhuma energia. Quantidade de coisa que tem que resolver, É como eu moro numa casa hoje, qual é o problema? O problema foi o seguinte, quando eu vim pra São Paulo, eu morei em 2 kitnets. E aí depois eu precisei me mudar pra esse bairro que eu tô agora, porque era mais perto do estúdio, que na época era o estúdio do Aderiva, que era que foi o meu primeiro business que deu certo aqui em São Paulo. E ele ficava aqui, nesse bairro que eu tô agora, então eu precisei me mudar pra cá. Antes eu morava no centro, eu morava na Cracolândia. Isso não é brincadeira, eu morava onde hoje é a Clacolândia. E aí, quando eu tive que me mudar pra esse bairro daqui que eu tô agora, eu procurei apartamentos normais pra morar, mas eu não achei nenhum, não tinha nada, eu só achei essa casa. E o tempo começou a ficar curto, e sabe como é que é aquele negócio quando você acha um lugar que pode ser bom, o corretor começa a meter uma pressão, ele fala que tem mais 25 famílias na disputa e outras 80 já estão com os documentos sendo analisados, e se eu não correr eu vou morar na rua ou vou continuar morando na Cracolândia. Então o que eu fiz foi fechar essa merda aqui na correria, porque não tinha outro lugar. Eu sempre abria o quinto andar e procurava apartamento enquanto eu tava negociando com essa casa aqui você não, eu. E eu pensava, amanhã eu fecho, eu só vou procurar mais. Vai que amanhã aparece um apartamento menor, que faria mais sentido para uma pessoa sozinha, ou com no máximo com a namorada. E, e aí não aparecia nada e eu tive que fechar essa casa, que era a única disponível no bairro e era só um pouquinho mais caro do que eu pagava nas kitnets. Então, assim, eu pagava um valor X naquelas kitnets e aí eu achei essa casa de 2 andares, 3 quartos, uma área externa com churrasqueira e uma garagem. E eu pensei, estou no lucro, vai ser bem melhor. Eu pensei assim, como assim? Eu pago X para morar num lugar pequenininho e eu vou pagar X mais só um pouquinho para morar num lugar gigantesco? Eu vou fazer isso. Ignorando completamente o fato de que eu morava sozinho, era uma pessoa só. Então, eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu morei nessa casa aqui. O primeiro dia que eu dormi nessa casa. Não morei. A sensação absolutamente estranha de estar sozinho numa casa de. Sei lá, tem 150 metros quadrados essa casa? Não sei, 200, não sei. E acordar no dia seguinte, sozinho, num quarto, descer um lance, dois lances, dois blocos de lances de escada, não sei explicar, passar por uma sala gigantesca e chegar numa cozinha gigantesca para tomar um café sozinho. Então, tinha uma xícara em cima de uma mesa com 8 cadeiras. Que a mesa da cozinha aqui é uma mesa de uma cozinha, de uma família. E aí eu tava sozinho, tomando café de manhã,
com 7 cadeiras vazias ao meu redor, eu comecei a sentir umas coisas ruins e tipo assim, fiz cagada, né? Que cagada. Mas o que você faz como um bom imbecil? Você ignora, soterra todos os maus sentimentos que você tem dentro de você e finge que tá tudo bem. Então eu fingi, não, tá tudo bem, é só questão de costume, mas não é. Não faz bem pra você morar sozinho numa casa enorme. Não deve fazer bem. Não faz bem, não tem como. Pra mim não fez bem. É enorme pra você sozinho. Talvez pra uma família não seja tão enorme essa casa, mas não tem nenhum sentido eu morar sozinho aqui. E depois a Bianca começou a namorar comigo aqui, mas mesmo assim, 2 pessoas, sem filho, sem mãe, sem sogra, sem nada, numa casa dessa. E aí outra coisa que eu lembro, a minha primeira soneca da tarde que eu fui tirar nessa casa, porque eu tenho esse costume de dormir 15 minutos depois do almoço. Sempre tive, eu nas kitnets que eu morava, eu tirava meus 15 minutos depois do almoço. E eu fui tirar os meus primeiros 15 minutos aqui nessa casa. E eu lembro que eu tava deitado no sofá da sala, que já vem mobiliada a casa. E não parava de passar carro na rua, moto, caminhão. E eu não consegui dormir, tirar meus 15 minutos. E aí, acho que essa foi a minha segunda emoção que eu tive que fingir que eu não tava sentindo. E eu fiquei repetindo pra mim mesmo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu fiz uma bela escolha. E aí de noite também, eu não conseguia dormir porque, cara, qualquer carro que passa na frente de casa, eu escuto tudo, porque só o que me separa da rua é um muro, só isso. Eu tô na rua agora. Eu acho que eu não tô porque eu tô sentado numa cadeira atrás de um muro, mas eu tô na rua. E aí, Fala pessoal do YouTube que tá assistindo ou está prestes a assistir aqui o podcast Saco Cheio. Não sai desse merchan, eu sei que é chato, eu sei que é um saco, mas calma aí, cara, relaxa. Vai que isso aqui é importante pra você, vai que te ajuda de alguma maneira, tá bem? É o seguinte, eu recebo alguns e-mails aqui pra serem lidos no programa algumas vezes sobre investimentos, sobre o que fazer com dinheiro, como que eu fiz, como que eu aprendi a investir o meu dinheiro, e eu nunca soube exatamente o que falar, porque eu meio que aprendi tudo no YouTube. Fui meio que na loucura, fui vendo vídeo de todo mundo, comprei uns livros, fui lendo, e aí desde 2020 eu venho investindo o meu dinheiro, fazendo uma reserva de emergência, botando meu dinheiro num lugarzinho seguro, então ele tá todo bem diversificado aí. E meio que tá bem legal os meus investimentos. Mas eu sei que é um saco ficar procurando esse conhecimento por aí. Tem que catar, tem 70 mil canais do YouTube que ensinam a fazer isso. Tem 1 milhão de livros, tem um monte de coisa. Você fica meio perdido com tanta informação, tá bem? Então é por isso que eu quero te mostrar aqui o curso Investidor Casca Grossa, que é um curso onde todo esse conhecimento está reunido lá num lugar de forma cronológica e organizada, que aí é só você acompanhar aula por aula e você finalmente vai entender o que caralhos é esse mundo dos investimentos, também. Às vezes eu recebo alguns e-mails do cara falando que ganhou um aumento, que tá ganhando uma grana boa, que mora com os pais e que sobra muito dinheiro ali no final do mês, ele não sabe o que fazer, ele nem sabe o que é investimento, ele não sabe o que é renda fixa, ele não sabe de nada. Então eu tô te mostrando aqui o Investidor Casca Grossa. Você pode acessar agora aí o arturpetri.com/investir, você vai ter acesso ao Investidor Casca Grossa, que nada mais nada menos é do que um curso, digamos assim, onde todo esse conhecimento está reunido aqui por módulos. Ele não te promete que você vai ficar rico, não é nada disso, não vai te dar segredos sobre como ficar milionário, não é nada disso, tá? É só conhecimento sobre o mundo das finanças e o mundo dos investimentos para você que tá perdidaço, você não sabe de nada. Então tem alguns módulos bacanas, eu vou botar aqui, por exemplo, no Finanças Pessoais, que eu acho que muita gente não faz a menor ideia do que é isso. Como controlar suas finanças, o poder dos juros compostos, como utilizar HP12C, ativos versus passivos, reserva de emergência, que é uma coisa muito importante você saber o que é, 5 erros financeiros, planejamento da renda passiva futura. Então, começa do básico para você aprender a organizar a sua grana, o que é organização financeira, o que é reserva de emergência, e aí começa a evoluir, conhecimento de base. Aí vai te falar o que é inflação, índices de inflação, instrumento para combater a inflação, aí vai começando a ficar um pouquinho mais complexo, tá bem? Aí você volta aqui e aí você vai estudar sobre renda fixa. O que caralhos é renda fixa? Eu também não sabia o que era renda fixa, eu tive que assistir 70 mil vídeos no YouTube até entender o que era renda fixa. Se você não quiser ficar pesquisando, tá tudo organizado aqui no Investidor Casca Grossa. O que é renda fixa, detalhes sobre os diferentes tipos de renda fixa, títulos públicos, e vai te explicar o que cacetas é renda fixa. Tá bom? Tá tudo ali, ó. Tá tudo organizadinho, bonitinho. São aulas completas para você
finalmente entender o que são investimentos. Aí depois você passa da renda fixa, renda variável, que são ações, essas coisas loucas que a gente ouve por aí. Aí vai te explicar o que é ação, qual é a diferença entre investir e especular, o que é uma ação barata, blá blá blá. Tá tudo organizado aqui, senão precisa ficar catando no YouTube o conhecimento pulverizado em cada canal, em cada lugar. Tá bem? Então depois da renda variável você tem outras coisas aqui, ó. Que eu acho maneiro esse aqui, ó. Fundos imobiliários, também é uma coisa que eu invisto e aprendi na marra sozinho. Se eu tivesse esse produto na época, ia estar tudo organizado e explicadinho pra mim, pra eu entender o que são fundos imobiliários e talvez eu não tivesse feito cagadas que eu fiz na minha vida de investidor. Então tá tudo explicadinho. Se você não sabe o que é renda variável, você não sabe o que é ação, você não sabe o que é fundo imobiliário, você não sabe o que é renda fixa, você não faz a menor ideia, você tá perdido, mas você gostaria de investir e começar a preparar aí a sua grana pro futuro, tá bem guardada, tá bem investida, você tem um patrimônio maneiro no futuro, arturpetri.com/investir. Você acessa aí e você, ouvinte do Saco Cheio Podcast, terá uma promoção lá via esse link. Você vai pagar um pouquinho mais barato do que a rapa, tá bom? Então é isso aí, arturpetri.com/investir. Você vai ter acesso a todo esse conhecimento aqui bonitinho, ó. O gestão de carteira também é maneiro, você vai aprender a gerir a sua carteira depois que tiver tudo investido lá, movimentações, etc e tal, tá tudo lá te explicando, tá bom? Então isso aqui é pra você que tá do zero, que você não entende nada de investimento, não é uma promessa de ficar rico, você não vai ficar milionário, você não vai ficar bilionário, você não vai resolver sua vida. É um conhecimento sobre finanças, tá bom? Educação financeira, como organizar minha grana, o que eu faço, onde eu boto, que mundo é esse que eu não sei, tá bom? arturpetri.com/investir. Nos primeiros meses isso me incomodava demais, os barulhos. Sem contar quando passa, tipo assim, você tá almoçando, normalmente, meio-dia, de boa, e aí passa um caminhão. Sabe caminhão velho que tudo balança e você ouve o barulho dos parafusos e uns nhec, nhec? Imagina assim um caminhão de, sei lá, 1 tonelada passando na frente da sua casa, balançando. E aí eu comecei a notar que a casa balançava quando passava o caminhão aqui na esquina. E aí os primeiros meses morando aqui foi eu fingindo pra mim mesmo que tava tudo bem e que eu tinha feito uma boa escolha e que tudo ia ficar bem. Não sabendo que isso tava acabando comigo. Porque, bom, eu vim a descobrir na última terça-feira que de fato eu sou autista. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Desculpa. Agora sim, foi mal. Eu não tava achando o volume da trilhazinha aqui. Cara, depois eu vou editar isso, não vai ter tanto sentido pra você que tá ouvindo na gravação depois. Cara, estourou minha orelha aqui. Depois eu vou... Quer? O que foi o quê? Eu nem lembro como é que se usa essa mesinha aqui, velho. Ah, aqui, pronto. Tá bom, desculpa por essa barulheira que você ouviu. Eu não sei como é que você vai ter ouvido isso, porque depois eu vou editar essa parte e vou diminuir o volume do que aconteceu agora. Então talvez você não tenha noção do que aconteceu. Aconteceu que o volume dos efeitos estava no máximo e eu apertei um efeito aqui e estourou meu tímpano. Tá? Mas é isso, eu descobri na última terça-feira, finalmente saiu meu laudo. E realmente eu tenho autismo. E... tigiru. Agora, cara, eu juro por Deus, eu tô torcendo pra que alguém desses Cauê Moura, desses caras, volte a me chamar de nazista, porque eu tô louco pra lançar o corte grave, exclamação. Cauê Moura chama apresentador autista de nazista. Eu tô louco pra começar a jogar essa carta na mesa agora. Nossa senhora, agora que eu tenho isso, ninguém me segura, cara. Mas então, esse barulho contínuo que eu tô lidando há 4 anos, com certeza foi algo que contribuiu pra minha piora nesses últimos anos de saúde, de humor, de qualquer coisa. As crises que eu tenho, lembra? Eu sempre citava aquelas crises que eu tenho de dor no corpo, de muito cansaço, caralho. Então, basicamente o que eu descobri é que
são crises que acontecem em pessoas autistas. É tipo aquele filme do Dustin Hoffman, do Tom Cruise, sabe? Rain Man. Me mandaram ver esse filme, me mandaram no e-mail. Obrigado a você que mandou, eu assisti. Ele tem alguns momentos que. Tipo assim, quando ele vai embarcar no avião e ele não quer embarcar no avião e ele tem uma crise no meio do corredor, ele começa a dar tapa na cabeça dele. Pelo que a médica me explicou, porque quando eu cheguei na médica, pra, enfim, pra explicar o que estava acontecendo, a primeira consulta, ela te pergunta o que houve, o que você tem, quais são os seus relatos, etc e tal, né? E aí uma das coisas que eu relatei era dessas crises do nada, de dor e de cansaço e de o que eu achava que era tristeza, mas era fadiga extrema que você obviamente fica triste porque você estava muito fadigado. E aí eu falei que eu achava que era fibromialgia e ela falou que não, provavelmente não era, porque muita gente com o diagnóstico tardio chega lá com esse tipo de coisa, esse tipo de reclamação. Então, basicamente, não era depressão, não era fibromialgia, não era bipolaridade, era crises de autismo, porque aí é outro papo, né? Talvez o barulho tenha contribuído para isso. Todo dia um caminhão, uma moto, um carro passa aqui na frente e chacoalha minha casa. Eu lembro que eu me sentia muito mal quando eu me mudei para cá por causa disso. Assim, eu não sei se você consegue entender o quão mal o barulho me faz. Eu brinco bastante e trago esse assunto de uma maneira mais leve, né, galera, aqui no programa. Mas como agora eu tô só com o microfone na mão, não tô fazendo um show, um espetáculo para você, é, me faz muito mal barulho. Óbvio que tem níveis e níveis, eu acho que porque o que deu lá é que é o nível um de suporte, uma coisa assim. Mas agora pensando que existem outros níveis do que eu tenho, eu consigo entender perfeitamente por que um autista grave é, tem crise de se bater ou de gritar quando tem muito barulho ou alguma coisa assim, porque eu sinto, digamos, 10% do que um que tem isso no grau mais grave, tá certo essa frase? Tem. Então, eu lembro que quando eu me mudei pra cá, isso me fazia muito mal o barulho. Não era, tipo assim, não é uma coisa que é incômodo. Tipo assim, seu vizinho põe uma música e você fica, puta, que vizinho de merda, que coisa ruim. É uma coisa que me dá frio na barriga, que realmente me deixa muito atordoado, mas talvez eu tive a sorte de trabalhar com isso aqui, então eu consigo transformar essas coisas em conteúdo, em brincadeira, pelo menos numa opinião forte eu consigo transformar. Mas de fato isso me destrói. E eu lembro que quando eu me mudei pra cá, esses barulhos me incomodavam demais, mas eu sempre fingi que tava tudo bem. Mas internamente eu tava muito mal e muito arrependido por estar morando aqui e pensando, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas eu fui segurando isso, fui aguentando e eu acho que essa casa acabou contribuindo para eu ter cada vez mais crises. Porque eu acho que se você ouve esse programa aqui, você deve ter notado que essas crises aumentaram nesses últimos anos. Eu passei a relatar mais e, além de ter só a crise, que eu sempre tive, e eu comecei a ter dor no corpo, o que é muito estranho. Então, mas eu falei quando eu conversei com a médica, ela falou que isso é o esgotamento, sei lá, ela explicou o que que é, que quem tem essa condição tem isso. Então, não era depressão nem fibromialgia. Que loucura, né? É, e, obviamente, eu sempre tive isso em menor escala, foi só aumentando depois que me mudei para São Paulo. Por causa da casa, obviamente, por causa do barulho da casa, por causa da escuridão da sala. Mas não é só isso também. Eu tava no final agora, quando eu conversei
com a médica sobre o resultado e tudo mais, ela explicou também sobre outras coisas sobre essa crise, porque não é só o barulho, ou só esses, sei lá, gatilhos que dão essa crise. O meu trabalho também me dá esse esgotamento. O que é louco, porque no meu trabalho, ou eu tô me forçando, não me forçando, não é isso. Ou eu tô criando algo e, portanto, planejando e fantasiando e ansioso. Essa é a minha vida. Toda sexta-feira eu tenho que ter o que falar. Então, basicamente, minha semana inteira é pensar no que eu vou falar na sexta-feira. Então, eu tô sempre no meu mundo interno fantasiando no que eu vou falar na próxima sexta-feira. E com isso vem uma vontade de que seja bom o programa. E aí o que acontece? Nunca é como eu imaginei, obviamente. Mas às vezes é parecido com o que eu imaginei. E quando é parecido com o que eu imaginei, eu fico bem. Mas quando o programa não cumpre as expectativas do que eu imaginei na minha cabeça, isso me deixa acabado, fadigado e destruído. E aí, alguns dias depois, me dá a crise. E a médica explicou que quem tem essa condição é muito perfeccionista, mas não é nesse sentido de cara que vai fazer entrevista de emprego e fala: o meu problema é ser muito perfeccionista. Não é isso, é um viver num mundo interno constante e às vezes até mais real que a própria realidade. E projetar muitas coisas, ter muitas ideias, pensar muita coisa e cobrar para que essas coisas que aconteceram na sua mente aconteçam na, na, na realidade. E, e quando eu não cumpro o que eu achei que tinha acontecido no programa, eu fico mal. Mas não é triste, é esgotamento, porque a quantidade de energia que eu gastei no meu mundo interno, projetando, criando e pensando em como eu queria que as coisas fossem no programa. Esse gasto de energia é um processamento mental muito, muito desgastante. Então, quando eu saio do programa e penso que não foi como eu queria que fosse, mas é que não é isso também, não é que não foi como eu queria que fosse, eu não tive as sensações que eu queria ter quando eu comecei o programa. Eu não tive as sensações, eu não atingi estados mentais que eu queria. Eu não senti coisas que eu queria. Quando eu saio do programa e não tive esses momentos, eu fico esgotado mentalmente e eu fico bem acabado. E eu confundia isso com tristeza. Mas era fadiga. E o doido também, não sei se vocês lembram que eu já relatei várias vezes aqui, que quando eu tenho isso, eu preciso dormir muito. E eu durmo pra caralho, e no dia seguinte eu acordo como se nada tivesse acontecido e tô normal. Eu relatei isso pra médica também, ela disse que isso como é que é? Reequilibrar, recarregar, não é recarregar, acho que é calibrar, isso é necessário pra calibrar, sei lá, cara, sei lá. Sou médico também, mas o que eu tô falando? O que eu tô falando? Da casa? Tá, lembrei. Eu tava falando que também não é só o barulho que me deixa assim, mas isso também é um problema e o meu trabalho é um problema e uma solução ao mesmo tempo, porque afinal de contas é o meu trabalho, como eu ganho a vida, mas ao mesmo tempo acaba comigo.
E é doido porque graças ao a minha vontade de fazer isso, eu acabei... eu quero usar a palavra estudando, mas não é estudando. Eu pesquisei muito, fui curioso sobre o processo artístico, como que ele funciona, e li um monte de coisa sobre isso. Lembra que eu trouxe já várias vezes aqui aqueles livros sobre artes, a guerra da arte, e outros também. Então, não sei se é sorte ou se foi o meu hiperfoco de entender esse mundo da arte. O que eu tô falando é graças à minha vontade de entender o mundo da arte, eu descobri que a arte acontece quando você planeja, treina, anseia, propõe, mas quando o árbitro apita, digamos assim, você tem que esquecer tudo que você treinou, tudo que você preparou, tudo que você planejou e deixar acontecer. Ainda bem que eu tive, ainda bem não, mas não sei explicar essa frase, mas que bom que eu tive isso também, porque se eu não tivesse essa noção, talvez eu estaria muito pior agora. Porque isso serve quando eu tô no ar e eu tô ansioso, porque as coisas não estão acontecendo como eu quero ou como eu planejei, eu lembro dessa regra, digamos assim, da arte, que é soltar e deixar acontecer. E normalmente quando eu solto e deixo acontecer, é quando os momentos mágicos acontecem. Cara, é muito doido, cara. Mas isso acaba comigo também, e interagir com outras pessoas, mesmo que sejam próximas, acaba comigo também. Então a minha vida, de maneira geral, é me destruir por completo por causa do saco cheio. Tipo assim, todos esses 20 minutos que eu tô falando, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô pensando, não tá interessante, não tá legal, você não tá explicando bem, não tá maneiro, não. Você devia estar usando outras palavras, ou devia estar falando de um outro ângulo, ou devia. Esses 20 minutos inteiros eu tô com isso na cabeça. Mas eu vou falando, porque seja o que Deus quiser. Se eu dei rec ali, é pra. O que aconteceu, aconteceu. Mas. O que eu tô falando? Esqueci de novo. Qual que é, meu? O que eu tô falando? Ah, sim, então a minha semana inteira é me destruir por causa do saco cheio. E interagir com pessoas segunda e quarta. Mesmo que sejam amigos próximos, e eu me sinta confortável, ainda tem um incômodo muito íntimo de dar oi e de estar no mesmo ambiente. Eu nunca sei como me portar e falar. Não é isso, mas é só um gasto de energia muito maior do que você imagina para dar um simples oi. Basicamente é isso. Mesmo que seja para um amigo. E o pior de tudo é quando tem convidado de fora. O que eu me martirizo antes, o que eu fico mal antes, quando eu sei que vai ter algum convidado no programa, no Desinformação, o que eu fico já. O que eu já gasto energia antes é um negócio incrível também. E na hora também para manejar tudo e conseguir ser normal, entre aspas, também é um gasto de energia violento. Eu acho que tudo se resume a gasto de energia. O gasto de energia que eu tenho para fazer certas coisas é muito maior do que você possa imaginar. E basicamente isso que eu aprendi sobre mim neste ano. Opa, isso que são palmas. Bom, é o seguinte, cara, se você está procurando algum modo de se exercitar aí e as opções disponíveis não estão te apetecendo, tipo assim, você não gosta de ir na academia, você não gosta de ir na academia esperta, ouvir aquelas músicas horríveis, aquelas pessoas bagaceiras e horrorosas que estão pra lá e pra cá, aquela academia lotada, você não gosta de musculação, de levantar peso, você não gosta dessa coisa tradicional, temos uma alternativa para você aqui, que é o Extreme 21. Você acessa arturpetri.com/xtreme21. Você vai ter acesso a uma plataforma do Extreme 21, que são treinos muito maneiros que você pode fazer na sua casa, você pode fazer na academia do prédio, você pode fazer na praça. Eu já falei praça? Não, falei na sua casa. Eu rimou com praça, eu achei que eu tinha falado já. Mas o lance é o seguinte, cara. O Extreme 21,
ele te mostra, ele te dá vários planos de treinos que você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa ir para a academia. E são treinos que você pode fazer usando o seu corpo. Eu vou te falar, cara, eu te garanto que você vai sair destruído. São treinos de 25, 20 minutos, 30 minutos, porém muito intensos que dão muito resultado. Na pandemia, eu fiz Extreme 21 e eu fiquei com o corpo mais rasgado do que eu fiquei em qualquer momento da minha vida. O Brunão vai botar a foto pra você ver. Esse é o meu shape na época do Extreme 21. Tá? Então se você quer ser saudável, você quer se exercitar, quer emagrecer, quer ficar em forma, você não quer ficar gigante necessariamente, você quer fazer alguma coisa para se movimentar, Extreme 21, arturpetri.com/xtreme21. Mas tem que fazer, hein? Tem que assinar o negócio lá, comprar e fazer. Pega o Extreme Turbo, é um treino que tem lá, Extreme Turbo. Eu duvido que se tu fizer esse negócio durante 21 dias, que é o período do treino, depois desses 21 dias você não vai estar se sentindo melhor, você não vai estar mais magro, você não vai estar mais saudável, vai estar mais disposto. Eu duvido, cara. Eu duvido que você pegar um treino lá e fizer tudo que tá previsto, você não vai ficar maneiro, você não vai ficar saudável, você não vai ficar alegre, tá bom? Extreme 21, arturpetri.com/xtreme21, cara. Vai lá. Eu não sei falar nesse quarto, porque tem uma acústica estranha e eu tô ofegante, porque eu não sei controlar minha respiração. Olha aqui, cara. No estúdio eu consigo falar bem menos, com muito menos força e a minha voz sai. Aqui é estranho, ela tava rebatendo todas as paredes desse lugar que eu tô agora. Porque não tem mais nem meus livros aqui, porque eu tô de mudança. Então eu tirei, a minha estante tá desmontada, não tem livro, não tem nada. Minha voz tá rebatendo em todos os lugares, eu tô falando muito alto, mas não precisa. Ao mesmo tempo eu tô falando baixo e quando eu falo... Ah, merda, hein? Tá bom, mas dane-se isso. Eu tô ofegante de falar nesse estúdio. Esse estúdio não, nessa sala aqui. Ah, não tem nenhuma água aqui pra beber. Então, finalmente descobri a origem das minhas crises que eu achava que era fibromialgia. Basicamente essa é a história. Bom, e a mudança, é isso que eu tô falando? Mudança, né? Tá, lembrei, aí eu me mudei pra essa casa. E eu fiquei 4 anos aqui, eu acho, né? E aí eu finalmente esse ano eu encontrei um apartamento obviamente mais barato do que aqui, então eu vou economizar nisso, graças a Deus. Até porque todo ano reajusta o aluguel dessa casa que eu tô aqui. Ó, todos os aluguéis do mundo reajustam, né? Mas essa casa aqui tá ficando insustentável. E outra coisa que é uma cagada de morar numa casa, cara. A conta de luz vem R$300 todo mês. Mesmo que eu não use ar-condicionado. Se eu uso ar-condicionado, chega a 400. Olha essa merda, cara. Porque tem tanta coisa pra ligar e tem 2 geladeiras. Porque a dona aqui tinha uma geladeira e um freezer. Ela deixou todos os móveis, que graças a Deus também. Isso é outra coisa. Primeira vez que eu compro móveis pro meu apartamento novo. Eu tô há 4 anos em São Paulo e eu não comprei uma geladeira, uma máquina, uma cama. Só comprei um colchão. Porque o colchão que tinha aqui era mole pra cacete e meu esqueleto tava virando um... Puta, eu pensei numa coisa muito ruim agora. Eu não tô no clima pra falar isso, mas eu vou ter que falar. Tava parecendo aquele menino que sofreu bullying na escola. Espancaram ele na escola. Ele voltou pra casa corcunda. Ah, eu precisava disso, Arthur? Não precisava. Coisa horrível pra se falar. Então eu só tenho um colchão. A única coisa que eu comprei até hoje foi um colchão e um micro-ondas, lembrei. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu morei em Airbnb, que tinha tudo, e me mudei pra essa casa que tinha tudo. Então eu nunca comprei, e graças a Deus que eu tinha muito medo de comprar coisa, que eu tinha muito medo de falir a qualquer momento. Ainda bem que as coisas se estabilizaram e o Saco Cheio TV deu certo e tá dando certo, porque esses 5 anos que eu tenho a empresa foram 5 anos de... Tá bom, semana que vem vai falir. Ah, não faliu? Não, mas semana que vem vai falir. E aí eu comecei a trazer gente pra dentro pra ajudar, porque eu fazia muita coisa, né? Eu fazia praticamente tudo desde o início da empresa. Eu fazia social media, eu fazia YouTube, eu fazia corte, eu fazia o programa, eu produzia o programa, eu trabalhava na administração, na contabilidade, na direção, em tudo. E não tinha ninguém pra dividir as tarefas. No suporte, resolvia problema no suporte também com assinatura das pessoas. Eu acho que eu acumulava umas 10 funções. E aí eu tinha muito medo de contratar gente, porque eu pensava, não, eu vou contratar um cara que vai depender desse dinheiro pra viver.
Não vou fazer isso. Então eu tava sempre adiando. Aí chegou um dia que eu comecei a ter problema de saúde, porque eu tinha que fazer 9 funções, mais ser criativo no programa, mais pensar no programa. Isso é outra coisa que eu não sei se é. Agora eu não sei se é assim mesmo, ou se é uma questão do autismo, ou se autistas acabam caindo no mundo da arte sem querer, por imã. Imã? Sei lá. Mas o que eu tô falando? Eu tô falando assim, antes de, antes de ter o que eu tenho hoje, do Saco Cheio TV, eu só tinha o programa. Então, a minha mente estava sempre pensando no programa e era isso. Então, eu tinha mais o que falar nas sextas-feiras, porque eu tinha bolado ideias, eu tinha bolado observações, eu tinha bolado. Olha, eu tô ofegante, cara, não sei. Cara, eu nunca tinha percebido como interfere a acústica de um lugar com o jeito que você fala. É, então, minha mente estava livre para pensar em coisas. Então, eu sempre tinha, mal ou bem, eu sempre tinha alguma coisinha que eu pensei na semana para trazer na sexta-feira. E conforme eu fui criando as coisas e demandas começaram a surgir de suporte, de rede social, de postar corte no YouTube, de editar vídeo, e não era só. Eu lembro que teve uma época que não era só o corte do YouTube que tinha que postar corte no YouTube e fazer uma versão para rede social normal, tipo Instagram. E aí eu tive que aprender a fazer thumb, aí eu tive que trabalhar na administração, na contabilidade, porra, era um monte de coisa. E eu lembro que teve uma fase que eu comecei a ficar completamente esgotado porque eu não conseguia fazer o programa bem. Porque eu não tinha espaço mental nenhum para pensar em nada. E como eu me cobro muito para que o programa seja no mínimo interessante, eu comecei a ter esses problemas. E aí que eu comecei a dividir tarefas, que eu comecei a trazer gente pra dentro. E aí eu contratei o Brunão pra fazer corte, eu já me livrei dessa parte. Aí eu também saí do suporte do Saco TV, não respondia mais e-mails e ajeitava lá. O cara tava com problema na assinatura, eu tenho que achar a assinatura do cara, acho que houve, liberar, o cara pagou, o cara não pagou, isso é um puta trabalho. Você tem que investigar o que tá acontecendo no site, ou se o cara pagou mesmo, se tá passando um golpe. É um saco. E, e aí eu comecei a dividir essas tarefas. A última tarefa que eu me desfiz foi da produção do programa, que era separar notícias, separar vídeos, separar as coisas que era do desinformação. Última tarefa que eu me desfiz desses 5 anos foi de produzir. Que agora o Ledesma faz lá o desinformação, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas o saco cheio é foda porque eu sou tudo, né? Eu sou o ator, eu sou o diretor, eu sou o produtor, eu sou o roteirista. Mas eu adoro fazer, não tô reclamando. Mas o, o gasto energético que eu tenho com isso é muito doido, cara. Mas é bom pra caralho também, eu adoro o resultado. É, eu acho um programa do caralho, mano. Um programa completamente diferente de tudo que existe, eu acho do caralho. O saco cheio. O que eu tô falando, cara? Sim, eu tô te explicando há meia hora por que eu não tô no estúdio agora fazendo o programa completo, tá? Eu tô falando da mudança, né? Eu achei. Lembrei. Por que eu não comprava. Eu nunca comprei nada. Porque eu tinha medo de que tudo fosse pro caralho. Então, quando eu consegui terceirizar as responsabilidades, eu tive mais tempo mental de pensar no lado artístico do programa, de como apresentar, de como falar, de o que falar e tal. É, E aí, bom, finalmente eu vou conseguir mudar para um apartamento. Espero que dê tudo certo dessa vez, e que eu tenha paz. E eu comprei, olha só, cara, eu comprei uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, uma geladeira, uma cama, o cama-baú, né, que o colchão já tem. Comprei um jogo de lençol, algodão egípcio.
Eu descobri Descobri quando? Terça? Que dia é hoje? Sexta? Eu descobri quarta ou quinta que existem lençóis incríveis e lençóis horrorosos. E eu descobri que a minha vida inteira eu dormi em lençóis horrorosos. Sabia que tem lençol de 180 fios, 200 fios, 300 fios, 500 fios, 600 fios, e tem o de 1000 fios. Que são, cara, eu baixei jogo de cama de 17 mil reais. Porra. Mas eu monto a minha cama e eu nunca mais deito nela. Se eu comprar um desses. Mas eu arrisquei comprar um jogo de cama um pouquinho mais caro que o normal. Eu comprei um de 600 fios, algodão egípcio, pra ver como é que é. Que mais eu comprei? Porque eu não tinha nada, cara, eu não tinha nada. Os lençóis que eu uso pra dormir até hoje são os lençóis da mulher que morava aqui nessa casa. Eu acho que eu comprei um jogo de lençol na Tok Stock um tempo depois. Que mais que eu não. Que eu tive que comprar? Eu tive que comprar uma mesa de sala também, que eu não tenho. Nunca tive. Eu comprei uma mesa de sala. Eu comprei uma mesa estranha, que ela se chama mesa pizza. Ela encaixa direitinho as cadeirinhas em volta da mesa, então fica só sei lá, um negócio redondo no meio da casa. Porque o lugar que eu vou agora ele é menor, obviamente, que essa casa, então as coisas têm que ser menores. Não dá pra ter uma mesa gigantesca. Então ele encaixa tudo e fica bonitinho. O que mais? O que mais eu comprei? Prato, talher, copo, tudo isso aí. Eu comprei só agora. Porque assim, o medo que eu tinha de falir era tanto. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Que eu trabalhei pra caralho sozinho aquele tempo todo que eu falei. Aí eu comecei a terceirizar, como é que se fala? Delegar funções, eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a ter mais tempo, mas mesmo assim eu tinha muito medo. Então eu juntei tudo que eu ganhei até hoje, eu juntei. E deixei investido nas coisinhas bonitinhas lá. Com medo incrível de falir e de que tudo fosse pro caralho no ano seguinte. Então, cara, o meu plano basicamente quando eu saí de Porto Alegre era: bom, eu vou pra São Paulo, eu vou tentar e vamos ver o que acontece. Aí eu cheguei em São Paulo, as coisas começaram a dar certo. Comecei a ganhar um dinheirinho, eu abri duas empresas aqui em São Paulo, o Aderiva e o Saco Cheio. A primeira que deu certo foi o Aderiva, tanto que o dinheiro que eu ganhei do Aderiva eu usei pra investir no Saco Cheio TV. Tipo assim, o estúdio, por exemplo, eu peguei o dinheiro que eu ganhei do Aderiva e investi no estúdio do Saco Cheio TV. E reformei lá o estúdio com